Veja só. O Evangelho, em João capítulo 14, e o verso 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Ele não vai ser. Ele é. Então, fé é confiar nisso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que Jesus é, não vai ser. Ele é. E é o que? A vida. O caminho. Não é os caminhos. É o caminho. Único. Isso quer dizer que os seus caminhos, os meus caminhos, os nossos caminhos não nos levará ao Pai. Porque existe o caminho, que é Jesus. E ele diz mais, ele diz que ele é a porta. Então este caminho nos leva a uma porta, que é a porta do grande salão, do grande reino, da grande cidade, ou da cidade santa, Jerusalém celestial. Nenhum outro caminho nos levará, nenhuma outra verdade nos levará. E não há nenhuma outra vida fora de Jesus. É tudo passagem. O fôlego que se está a respirar é passageiro. Então precisamos do fôlego eterno, que é Jesus. Você percebe que tudo isso é uma pessoa? A pessoa bendita do Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele diz em João, capítulo 17, verso 17, ele diz que a palavra é a verdade. Aí você volta para o 14,6 e quando ele diz, eu sou a verdade. Você compreende isso, que a palavra é a verdade? Não a minha palavra, a sua palavra, ou a minha interpretação e a sua interpretação, cheia de adjetivo riquíssimo. Não é? É a Bíblia, a palavra de Deus. E a gente entende claramente que a verdade é a palavra. E aí, se a gente for para João 8, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a gente volta novamente para João 17, o que é a verdade? A verdade é a palavra. Aí a gente volta para João 14,6 e vai ver que a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Isso a gente vê ainda em João 8. Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E você consegue perceber que isso tudo é uma pessoa? E que essa pessoa é a palavra. Aquilo que está em João no princípio. Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o que é o verbo? A palavra.
É a mesma coisa. Quem é o Filho? O Filho é a palavra. E o Filho é a palavra, e a palavra se fez carne, e a carne é Jesus. Você compreende isso? Que aquilo que as pessoas mais rejeitam é o que deveria ter, que é a palavra. Muitos têm a Bíblia, mas a Bíblia é a Bíblia, ela não funciona porque está lá escrito no papel. Não funciona. Ela só vai funcionar quando você abrir a boca falando ela. Não é falando o que eu entendo, o que eu penso, o que eu compreendo. Não é isso. É falar o que a palavra diz. Ela diz que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. É isso que eu tenho que falar. Aí a gente vai para a carta aos Gálatas, no capítulo 2, o verso 19 e o 20. Você vai ver, ó, que eu fui crucificado para a lei. Para quê? Essa crucificação, para que eu morresse. Por quê? Porque eu pequei. Meu pai pecou. Meus ancestrais pecaram. E o primeiro homem pecou. E o pecado do primeiro homem passou a todos os homens. E, consequentemente, a morte. Por quê? Romanos 6,23 diz que é porque o salário do pecado é a morte. E Ezequiel 18,4 diz que a alma do pai e a alma do filho é dele. Mas a alma que pecar, essa morrerá. E aí a pergunta é, quem não pecou? Todos pecamos. Então todos tinham que morrer. Daí você vai compreender por que Jesus morreu. Para que você morresse, para que eu morresse com ele, que é o que vai dizer Romanos 6,7. Quem morreu, justificado está do pecado. Não vai ser, não serei, eu serei justificado do pecado, nada disso. Não é o que a Bíblia está dizendo. Se você pronunciar isso assim, eu serei justificado, eu vou ser justificado, não é no futuro. Foi no passado e é no presente. E é já no futuro. No futuro você já é. Porque no passado você foi crucificado, morto e ressuscitado com Cristo. Efésios 2,6 diz que você ressuscitou com Cristo. E Romanos 6,6 diz que você morreu com Cristo. Velho homem. Por quê que você diz que eu morri com Cristo? Porque a Bíblia diz que é isso que temos que dizer. Não temos que interpretar, e você vai encontrar muita gente dizendo por aí que a Bíblia cada um interpreta do seu jeito. Mas não sério. Cada um pode interpretar do jeito que quiser, mas ela não serve para você pela interpretação. Porque Deus não está procurando intérprete da sua palavra. De modo algum, a palavra é traduzida na língua que ela chegar para você. Seja qual for a língua desse povo, e a palavra chega lá, com certeza chegará na língua da pessoa, ao conhecimento dessa pessoa, desse homem, desse ser humano, em qualquer lugar do planeta. E aí a sua interpretação para essa palavra não serve para Deus. Não é o que Deus quer que alguém interprete a palavra dele.
Não é isso. E você quer dizer com isso que a palavra de Deus não é interpretativa? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a interpretação não nos leva, não faz você possuidor e dono da palavra, não faz. E nem funciona no sentido de regenerar você, fazer você de novo. Não serve. Porque a palavra, simplesmente do jeito que ela é a palavra. Devemos dizer o que ela diz. E o que é que ela diz? Que eu sou filho de Deus em Jesus. Que Deus me fez filho dele, nele, para ele, por ele. É a única coisa que eu devo dizer. Eu não devo interpretar isso para dizer uma outra coisa que eu interpretei. O texto original eu interpreto e aí, em vez de falar o texto original, eu falo a minha interpretação. E me sinto dono. E agora a verdade é isso que eu estou dizendo. Não é verdade. A verdade é a Bíblia. É uma pessoa. É a palavra. É Jesus. A verdade é essa. E não vai mudar. E nunca mudará. Você pode mudar. E vai nascer margarida no seu túmulo e a palavra não deixa de ser a palavra. Não deixa. Ou você se rende a ela, você está perdido eternamente. Lembre-se que a salvação é eterna. A perdição também é eterna. A perdição tem um selo para se cumprir, como a salvação tem também um selo. A perdição é se você descer ao silêncio, voltar ao pó, sem se render ao Evangelho de Jesus. E a perdição é nesse sentido de que você jamais verá a luz. Porque a luz não é isso que nos ilumina agora, artificial, o sol, a luz da concessionária de noite, dependendo do lugar que estiver o país. Não é. A luz é Jesus. E a perdição é não ver essa luz, nem aqui, nem no futuro. Não usufruir, talvez até veja. Talvez até veja. Talvez até veja. Por quê? Porque Jesus, ele falou sobre isso. Ele disse que havia um homem rico e um homem chamado Lázaro mendigo. Ele mostrou os dois, um no tormento eterno em escuridão e o outro na luz no seio de Abraão. Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão, e o homem rico em tormento nas trevas. Ambos estavam lá, em locais distintos que dava para ver. Dá para ver. Quem está perdido vê quem está na luz. E quem está na luz vê quem está na escuridão. Escuridão aqui é perdição, tormento. Vê porque Jesus disse que o homem que estava em tormento clamava, chamava, clamou pelo Abraão. Quando Jesus mostrou, o nome era Abraão, você sabe, e a pessoa era Abraão. Porque Jesus é o princípio do novo pacto, da nova aliança. Ele é o começo. E quando ele está de pé, anunciando, ele ainda não foi para a cruz. Ainda não foi selado o pacto, porque
O pacto é selado com sangue. A aliança. O Novo Testamento. Então ele está ainda aqui na terra. Ainda não passou nem pela cruz e nem foi glorificado após subir de entre os mortos, na ressurreição. Isso no tempo da gente, no nosso tempo. Não no tempo de Deus, porque no tempo de Deus ele já foi antes da fundação do mundo. Ele é claro nesse ponto, diz que eu fui salvo antes da fundação do mundo. Mas isso havia tempo para cumprir-se, para que isso fosse visto no tempo dos homens. E foi. E aconteceu isso. Então agora nós precisamos conhecer essa verdade, que é Jesus e é a palavra. Não é a interpretação do texto, qualquer que seja ele da Escritura. Mas quer dizer que eu não posso interpretar? Eu não estou dizendo que você não pode interpretar, eu estou dizendo que não tem a valia para a salvação de alguém. A minha interpretação e nem é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, que é a palavra. Daí eu entendo que a palavra, somente a palavra. Acabou. Eu não posso dar para outras pessoas a lei da palavra. Não. O que eu tenho que dizer é a palavra. Jesus Cristo é Deus e é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é a verdade e é a verdade. Ele é a verdade. Porque Ele é a palavra. Jesus Cristo é o Salvador? É. E Ele veio salvar você? Veio. Você já se rendeu ao Evangelho de Jesus? Ou você vive religiosamente hipocritamente? Esse é outro grande perigo da interpretação, né? Levar a pessoa a se tornar simplesmente um hipócrita, cumpridor de regras e normas e mais normas e regras e mais regras, preceitos e preceitos, conceitos e conceitos, pela interpretação dos homens da palavra de Deus, que eles chamam de verdade e verdade puríssima. E é a única verdade. Você vai encontrar igreja por aí dizendo que é a verdade. É a única, não tem outra. Isso não existe. Aí se você for examinar de perto o que essas pessoas estão dizendo, por que estão dizendo isso, você vai ver. A pessoa está cheia de orgulho, cheia de religiosidade, cumpridor de regras, de preceitos e conceitos, por interpretação. E ainda diz que isso é a verdade. Essa é a verdade, não tem outra igual. Não é verdade. Isso é interpretação. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo jamais vai te tornar um acorrentado. Embora as interpretações dos textos dos textos originais para a língua do país que é traduzido a palavra, os grupos de teólogos tentem ajudar e complica, porque se o homem mete a mão, já viu, né? Complica. Vai dizer em algum lugar que você era escravo da escuridão, da perdição, e agora você é escravo da luz, né? Aí é na tradução do texto para esse país, Brasil, que a gramática é ampla. Aí uma palavra lá no hebraico, ou no aramaico, ou no grego, dependendo da língua que foi traduzida para o português, essa palavra aqui na gramática do português, gramatical, tem diversos sentidos. Diversos, não é só. No original não tem tantos, lá para a época. Hoje já acrescentou nas gramáticas lá das línguas
está escrito no texto original, ou no aramaico, ou no hebraico, ou no grego. Jesus Cristo, ele falou no aramaico. E foi traduzido para o grego. Os gregos traduziram bastante e é muito levado para o grego. E as primeiras versões bíblicas dos textos originais eram grego, vindo traduzido do grego. Só que para a língua portuguesa, que a gramática é maravilhosa e gigante, assim como o país, o Brasil, é gigante. A gramática da língua portuguesa também é. Então eles tentam ajudar, os grupos de teólogos tentam ajudar os tradutores lá da versão, que traduzem da versão, seja dessas três línguas que eu falei, seja do hebraico, do aramaico ou do grego. Eles tentam ajudar levando a linguagem coloquial daquele estado, daquela região. Tem umas versões que é para a região e tem outras que é para estado, das regiões, que os grupos de teólogos fazem. E aí, uma palavra, no caso essa, em que a gente era escravo do pecado, e Jesus nos tirou da escravidão do pecado, da morte, para a vida, das trevas para a luz, mas nos tornou servo dele, que quer dizer escravo. Você vai encontrar muita versão assim no Brasil, que quer dizer escravo. Outra vai dizer livre, e vai mudar as versões por esta posição do grupo teólogo de teologia, que traduziu a versão que você deve ter em mão agora. Elas não são iguais, mas não é porque a Bíblia está errada. Não é. Muitos vão dizer e disseram, e muitas pessoas rejeitavam outras Bíblias por causa da tradução, e pessoas diziam que estava errada, a Bíblia estava errada. Aquela Bíblia, não é verdade. Não é a Bíblia que está errada, em lugar nenhum. É o conhecimento de muitos que é pouco, no sentido da gramática do país, da língua que o país fala, do idioma, como você queira, idioma, língua. Não é conhecido, não conhece, não procura conhecer, acha que quem deve fazer isso é os professores, por aí, a divergência nesse sentido de conhecimento, né? Que alguém A, B, C e D que tem que conhecer, mas isso não é por aí. E aí não procura saber, e aí já diz que, e pronto, meu amigo, e depois de dizer pela interpretação que aquela é a verdade, pronto. Precisa muito cuidado para que você chegue para quebrar esses laços, essas correntes que prendem essas pessoas. Essas pessoas estão presas. Não é fácil não. Uma pessoa que vem com 30 anos num sistema, 40, 50, não é fácil quebrar. Mas você deve dizer a verdade, a palavra. Jesus é o Salvador e Jesus é a palavra. E descansar, porque fé é confiar e descansar.